meus queridos, aqui é o professor João Maria Fraga, mais uma vez trazendo aqui um debate sobre os símbolos nacionais. Dessa vez, nós queremos nos ater à discussão sobre a bandeira nacional. Essa é a nossa discussão, a bandeira do Brasil, a bandeira nacional. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para o uso dos símbolos nacionais por uma parcela da sociedade que busca muitas vezes usar o símbolo nacional muito mais para polarizar a sociedade, quando na realidade esses símbolos eles surgem logo após a proclamação da República com o objetivo de unificar o país, de unificar a nação, e não de dividi-la, e não de destruí-la. O fato é que esse símbolo, especificamente, o da bandeira nacional, ele é construído no pós-proclamação da República. A falta de símbolos, que levou, inclusive, nas primeiras comemorações pós-proclamação da República, a fazer com que as lideranças republicanas tivessem que usar, por exemplo, o hino nacional francês em meio a uma manifestação, a um evento no Brasil, se entoar o hino francês, porque não havia um hino nacional novo com a República. Assim como, por exemplo, a própria bandeira também, o uso da bandeira norte-americana, apenas com as cores verde e amarela como diferença, né? Mas é uma bandeira nitidamente americana e não brasileira. Foi utilizada num primeiro momento porque não se tinha ainda construído uma bandeira nacional. Na realidade, isso demonstrava a falta de símbolos e a necessidade de criá-los, até como forma de ir se livrando dos símbolos da monarquia, que ainda eram muito fortes nesse momento de início da República. Mas Deodoro, inteligentemente, percebeu a necessidade de construir esses símbolos, de se livrar dos símbolos da monarquia e percebe essa questão, até porque o Brasil, da proclamação da República, não tinha qualquer entusiasmo com a República. O povo, inclusive, assiste à proclamação da República de forma bestializada, como nos diz Aristide Lobo. O fato é que criou-se, então, uma necessidade de se promover a criação de símbolos, e mais do que promover a criação de símbolos, mas difundi-las, sobretudo. Símbolos que estivessem relacionados à República, apagando esse vestígio monárquico que ainda era muito forte. Por essa razão, nas cidades do Brasil, muitas estátuas vão ser colocadas, ruas e praças das cidades receberão nomes relacionados à República, e se determina a ideia de criar um hino novo, uma bandeira nova, e também heróis brasileiros com a cara da República. Quanto à bandeira nacional, quando da sua origem existia uma confusão em três grupos que havia dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Um grupo que era denominado de jacobinos, um nome em alusão aos revolucionários da França, da Revolução Francesa, os jacobinos. Os positivistas, que eram militares que alinhavam-se ao pensamento de Augusto Comte, filósofo extremamente influente dentro das escolas militares, e os liberais. Esses três grupos vão disputar. Os liberais, por exemplo, vão cogitar a ideia de se fazer uma bandeira igual à bandeira norte-americana, com linhas nas horizontais, aquelas linhas nas horizontais, só que colocando o quê? O verde e amarelo, mudando as cores, portanto, mas com aquele quadrado, o quadrado do lado esquerdo, com as estrelas que tem lá na bandeira dos Estados Unidos, que representava a federação, os estados federativos. Os jacobinos e positivistas não aceitaram essa ideia. Não aceitavam, porque dizia que fazer isso era simplesmente subordinar a nossa representação, nosso simbolismo,
ao simbolismo e à representação norte-americana. Isso não tinha o menor sentido. Por essa razão, os jacobinos e positivistas, que eram os setores hegemônicos no processo, não apenas aceitaram, mas como sugeriram a manutenção da forma básica da bandeira monárquica, ou seja, vários elementos da bandeira da monarquia vão estar inseridos na bandeira da república, como, por exemplo, o verde e amarelo. O verde e amarelo, que era, na realidade, uma alusão às dinastias, às casas de Bragança e a casa de Habsburgo, oriundas tanto da figura de Dom Pedro quanto da figura da Dona Leopoldina. Certo? Enfim, também foi colocado por eles a retirada dos emblemas imperial. Por exemplo, a cruz, a coroa, o ramo de café, o ramo de tabaco, tudo isso estava na bandeira do império, tudo isso foi retirado. Tudo isso foi retirado, ok? Sai. Porém, as estrelas que também estavam, elas vão ser mantidas. Por quê? Porque as estrelas, elas vão representar exatamente os estados federativos. O que antes representava o quê? As províncias. Porque o Brasil, no Império, era dividido em províncias. Mas agora, na República, dividido em estados, vão ser representados também por estrelas, representando o quê? Os estados federativos. Ok? Na realidade, também foi colocado em círculo a expressão ordem e progresso, que era da influência positivista. Mais precisamente, de uma frase de Augusto Comte, onde ele diz: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que foi que os militares fizeram, positivistas? Tiraram o amor por princípio e mantiveram ordem e progresso como lema da República. E lá presente, lá na bandeira nacional. O azul, simbolizado, representava o quê? O céu do Rio de Janeiro, da manhã do dia 15 de novembro de 1889. Né? E essa bandeira foi pintada, portanto, por Décio Villares. A bandeira nacional, a bandeira do Brasil, ela foi extremamente utilizada, né? Apropriada pelo Estado, que é natural, o Estado se apropriar do seu símbolo, e a bandeira é o grande símbolo da nação. Né? E aí, Vargas ele vai fazer uso, inclusive, da bandeira do Brasil, da bandeira nacional. Inclusive, no período de Getúlio, houve um grande conflito entre os varguistas, que representavam o Estado que Getúlio estava construindo, a partir da Revolução de 30, e os estados federativos da União, que, na realidade, defendiam uma visão muito que regionalista, em razão da influência ainda oligárquica, e que buscavam manter os seus símbolos e exaltar os seus símbolos locais, regionais, como, por exemplo, as suas bandeiras. Razão pela qual Getúlio, que tinha um propósito nacionalista e também de brasilidade, de construção de uma identidade nacional, de brasilidade, vai, por exemplo, chegar a proibir, mandar, inclusive, que fossem queimadas bandeiras dos estados. E, em contrapartida, se fazer o quê? A exaltação da bandeira nacional, levar todos os estados do Brasil a uma apologia à bandeira da nação, à bandeira do Brasil. Isso é extremamente usado por Getúlio durante essa época. Mas, durante os governos civis e militares, também a bandeira do Brasil ela foi bastante utilizada, inclusive nas celebrações oficiais. As escolas, inclusive, regularmente, tinham um dia na semana para hastear a bandeira, todo mundo em pulsão de sentido, cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Na realidade, o discurso era de nacionalismo, de ufanismo e também de buscar construir uma espécie de unidade nacional através do uso dos símbolos, como se isso fosse possível. Né? Apesar de ser importante o Estado utilizar os símbolos, mas isso por si só não cria um sentimento de pertença numa sociedade marcada por bastante desigualdades sociais
e falta, inclusive, da presença do Estado resolvendo problemas de natureza das demandas mais significativas que a sociedade possui, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, enfim. Mas a bandeira do Brasil, ela também vai ser usada em outros momentos, como, por exemplo, a campanha das diretas já, em 1984, como era comum pessoas comparecer aos grandes comícios, né, das diretas já, levando a bandeira do Brasil. É diferente, inclusive, a população utilizando-se dos seus símbolos e o Estado utilizando dos seus símbolos. A população utilizando o seu símbolo como forma de buscar essa unidade nacional em torno de um sentimento nacional que era o sentimento da democracia e da liberdade, manifestada a partir da luta contra o regime de exceção e da construção do Estado Democrático de Direito, que era o grande sonho daquela geração. Nesse sentido, nós podemos também marcar ainda o uso das eleições, por exemplo, de 89, a primeira eleição para presidente da República no Brasil depois do golpe de 64, onde um candidato, inclusive o candidato vitorioso, o presidente Collor, utilizou-se das cores do verde e amarelo, né, fazendo uma alusão à bandeira do Brasil, ao nacionalismo, e que, inclusive, terminou sendo eleito. E quando depois, sofrendo um processo de impeachment, ele, questionado foi, ele convocou, inclusive, a população a ir às ruas defendê-lo de verde e amarelo, com as cores do pavilhão nacional, da bandeira nacional. Em 2013, também, as manifestações surgidas, também o uso, né, da bandeira do Brasil também pôde se ver notadamente ali. E também por essa base eleitoral vinda dessas manifestações contra os governos petistas, né, contra a Copa do Mundo, contra os governos Dilma e os governos petistas, também essa base política, ela utilizou, ela se apropriou também no uso, na defesa, por exemplo, de seu candidato, que é o presidente Jair Bolsonaro, que hoje, inclusive, já eleito, com mais de 1 ano e meio de governo, continua fazendo uso por parte da sua base política, que faz a sua defesa em manifestações em plena pandemia, em pleno processo de isolamento social que a sociedade brasileira vive no momento, né? O fato é que, como vocês perceberam, essa narrativa ela foi importante. Para quê? Para compreender o uso do símbolo nacional em diferentes contextos e por diversos atores sociais, né? Mas também como o uso da bandeira foi utilizado pelas ditaduras, como forma de integrar no discurso e não na realização de políticas públicas capazes de atender às demandas sociais, unificar a sociedade brasileira. E, assim sendo, os símbolos que surgiram pela República, pós-proclamação da República, notadamente, eles são utilizados buscando unificar e não dividir o país. Mas, na realidade, no real, no concreto, muitas vezes eles são utilizados por setores da sociedade que usam, apostando exatamente em dividir a sociedade e não unir a sociedade em torno do símbolo nacional. O problema não é usar o símbolo nacional. O problema é como você usa o símbolo nacional e com que objetivo você usa. Usar o símbolo nacional para unir a nação em prol de um objetivo comum, de um sentido único do povo, ou usar a população para dividir o país, polarizar o país e criar uma situação de caos e divisão no seio da sociedade brasileira. Essa é que é a questão. E é isso que nós precisamos pensar um pouquinho. Ok? Muito obrigado e logo mais nós voltaremos com mais um símbolo nacional para que a gente possa...